Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar. Vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental. E hoje comigo, a professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula. Já vou começar a aula dando bom dia aqui para a escola Professor Manuel Ridal, da diretoria Sul 1, para representar todos vocês. Legal, Viviane. Hoje vamos trabalhar frações impróprias, uma aula bem leve, uma aula bem tranquila, o pessoal vai se sentir bem confortável. Nosso diretor já está colocando o título da aula de hoje, frações impróprias, né? E daí já vamos passar para a habilidade, né? Que já é praxe, tá? A habilidade em questão hoje, a EF07MA05, né? Aquele módulo de 6 aulas, hoje é a terceira, né, Viviane? Tá? Que é ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos, objetos de conhecimento, fração e seus significados, como parte de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. Então, o tema da nossa aula vai ser exatamente esse, né? Trabalhar um pouco essa questão da fração, entender, né, como que essa fração funciona, o que ela representa e as formas como essa fração é escrita. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a fração imprópria e a forma que a gente desenvolve para chegar nela. Então, essa a ideia. Tudo bem? Tá, então vamos lá, vamos para a definição. E essa definição, né, a aula de hoje, ela está baseada lá no volume 2 do Aprender Sempre, tá? E esse conteúdo está lá na página 59. E ele trata basicamente de fração imprópria. Pessoal, né, que trabalha com os pequenos, né, Viviane? Já estão bem acostumados a trabalhar com essa questão. A gente aqui dos anos finais, né, a gente não foca tanto nessa questão, mas é extremamente importante entender essa dinâmica das frações aqui. Bom, o que vem ser essa fração imprópria? É aquela que representa um número maior que 1. Ou seja, tá, cujo valor do numerador é maior em relação ao denominador. Ou seja, quando você fizer a divisão, tá, de uma fração imprópria, você sempre vai achar como resultado alguma coisa maior que 1, tá? Que é diferente daquelas frações, né, onde a gente encontra o valor decimal, tá, que é o contrário. Então, por exemplo, se a gente pegar 1/3, tá? Veja que 1/3 não se encaixa no conceito de fração imprópria. Por quê? Olha lá, o numerador ele é menor, tá, do que o denominador. Então, aqui a gente vai encontrar, né, aquela dízima periódica bastante conhecida, né, 0,333 e assim por diante. Então, para essa situação aí, que a gente está bastante acostumado, né, o pessoal está bastante acostumado com esse método de divisão aí, tá? Então, essa fração que eu acabei de escrever, ela não representa uma fração imprópria, tá? Mas essas frações impróprias, né, elas são mais comuns do que a gente imagina. E na sequência da aula aí, já no próximo slide, a gente vai mostrar isso. Bom, a princípio, o que a gente quer que vocês, tá? Já vamos partir aí para a atividade 1. Ó, são descritas aí algumas frações, tá? Não sei se está pequenininho aí no aplicativo, tá? Mas olha com carinho, olha com cuidado. Então, a gente está descrevendo aí algumas frações. E o que a gente quer? Não é que você envie para a gente, né? Ou descreva aí quais dessas frações elas são impróprias. Tá ok? Pessoal do 8º ano, dá uma olhadinha aí com carinho, né? Manda a resposta aí pro seu professor, né? Lógico, se não der para descrever todas, não tem problema. Descreve algumas aí pra gente, tá? E daqui a 3 minutinhos a gente já retorna fazendo os comentários e circulando as frações impróprias aí que estão apresentadas para vocês. Até daqui a pouco.
E voltamos aqui, Osmar, com bastante participação. Legal. Ó, eu anotei alguns professores aqui, o professor Marco, da escola, professor Jair Toledo, da Brasilândia, o PEI, Fernanda Camargo, de Sorocaba, a professora Eliane, da escola Leonice, de aqui no Embu-Guaçu, o PEI Joaquim Lúcio, em Santo André, Virgílio Zeique, em Taboão da Serra. Tem o aluno aqui, Matheus, está dizendo que 12 terços é imprópria, da escola Moacir Campos. Os alunos do 8º A e 8º B, do PEI Roque Conceição, de Sorocaba, falaram 12 terços, legal. 13 nonos, 5 meios, 14 terços, 53 17, 28 14avos, 9 terços e 6 quintos. Legal, bacana. Ele listou todos. Legal, bacana. Obrigado pela participação de todos. E aí surgiu um questionamento acerca aí, né? Vamos subir as respostas? Subiu um questionamento já nessa primeira aqui, né? O pessoal falando, pô, mas 12 terços é uma fração imprópria, né? Alguns questionamentos. Bom, se a gente pegar 12 e dividir por 3, a gente tem lá um resultado exato, ou seja, 4 inteiros. Mas aí, se a gente voltar lá da definição, pelo menos na minha concepção, Viviane, a gente volta lá no conceito que está descrito lá no material. Ela representa um número maior que 1. Então, na minha compreensão, 4 é maior que 1. Opa, então se encaixa no conceito aí de fração imprópria. Ou seja, o valor do numerador é maior em relação ao denominador, tá? Então, na minha concepção, isso aqui também acontece. Então, para mim, além, tá, de ser, né, uma divisão exata, para mim ela representa uma fração imprópria. Mas é só uma questão, né? De repente, alguém aí tem alguma fundamentação que, de repente, distou um pouco desse meu ponto de vista. Não sei o seu, Viviane. Na verdade, ela é imprópria sim, porque ela representa 4 inteiros e 0 frações. E as frações são chamadas de impróprias porque elas têm partes inteiras, então é uma mistura, né, na verdade, aí do inteiro com uma parte de fração. E a parte fracionária, nesse caso, ela é nula, é 0. Beleza. Desmistificado, então, o 12 terços, também conhecido como 4 inteiros. E aí a gente vem no 13 sobre 9, 13 nonos, não é isso? Aí na sequência, 11 sobre 6. Aí lá na sequência também temos os 5 sobre 2. Às vezes a gente deixa escapar, né? Uma distração é bastante comum quando tem uma sequência bem grande. Aí temos o 14 sobre 3 também. Na sequência temos o 53 sobre 17, fração pouco comum, né? Não é muito usual, tá? Temos aqui o 28 sobre 14, que recai na mesma situação, tá? Do 12 sobre 3, né? Vai ser resto 0, uma divisão exata. Na sequência aí temos o 9 sobre 3, também conhecido como 9 terços, tá? Então, acho que é isso, tá? Desmistificada essa questão aí da divisão exata e a gente continua, beleza? Tranquilo? Beleza, tá? Vamos lá na sequência? Oi, Via. Os professores estão comentando que elas são chamadas também de frações aparentes. Frações aparentes. É legal, verdade. Elas têm aparências de fração, né? Mas é uma fração que tem um resultado inteiro. É verdade. Obrigada pela contribuição. Valeu, também conhecido como frações aparentes. É isso, Viviane? Isso. Bacana, tá bom? Tá vendo? A gente divide o aprendizado aqui, né? Precisa desmistificar um pouco esse negócio que a aula é minha. Não é aula, né? A aula é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? E nós representamos a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, a aula é de todos, tá? A aula é de domínio público, beleza? Tá? Então, é isso, tá? Então, faça uso dela, não é? A gente estava comentando e até isso aí lá na sala, né, Viviane? Poxa vida, a aula está pronta, gente. Use, né? Então, sei lá, se o professor tem 6 aulas semanais aqui, o Centro de Mídias oferece 50%, oferece 3 aulas para vocês. Faça uso dessas aulas, trabalhe essas aulas, as outras 3 aulas, trabalhe, complemente, né? A gente nunca utiliza sempre todo o material, então faça uso da forma que achar conveniente aí, tá? Mas aproveite as aulas que a gente produz aqui para vocês. Ia falar alguma coisa, Viviane? Não, os professores também estão dizendo que faltou os 6 quintos aí, talvez. Não, 6 quintos, deixa eu voltar, tá? Cadê? Lá. Não, foi sim. Não, acho que ficou por último. Tá, os 6 quintos, ó, foi por último, tá? Apareceu sim, beleza? Tá? Olha lá na sequência, tá? Bom, o que vai ser um número misto, tá? Um número misto é aquele formado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Muito conhecido
Muito comum isso aí, né? Nos livros é pouco usual, mas ele é muito utilizado e por isso eu coloquei, ó, esse belíssimo bolo de chocolate aqui, Viane. Por quê? Porque essas frações mistas aí, elas são muito comuns em quê? Em receitas. Então, muito comum, tá? E aí, o que acontece? Por que eles não usam a fração na forma convencional, quando descrevem uma receita? É para facilitar o preparo, é para deixar mais clara a situação. Imagine você, tá? Por exemplo, se numa receita de bolo aparecesse para você colocar 3/2 xícaras de açúcar na massa. Eu já fiz essa experiência aí com os meus alunos, assim, erra que você não tem imagina. Bom, vocês devem imaginar o quanto isso acontece. Até alguém que vai colocar 3 xícaras mais 2, enfim, mas vai acontecer isso. Haverão aqueles que acertarão também, mas acontece, tá? Bom, aí a pergunta é, quanto você colocaria, tá, de açúcar nessa massa? Beleza? Tá, bem, nessa e em outras situações, tá, o número misto é bem esclarecedor e a gente vai, tá, adiantar um pouquinho depois e a gente volta para responder isso. Pode ser, Viviane? Tá? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar como você faz essa conversão da fração imprópria para um número misto, que é bastante simples, tá? E esse processo todo ali tá lá no material de vocês, lá no Aprender Sempre, lá na página 59. Então, ó, a ideia aqui é transformar, tá, essa fração imprópria, ou seja, o numerador maior que o denominador, ou seja, teremos alguma coisa maior que 1 como resposta, em um número misto, né, Viana? Ou seja, uma parte inteira mais uma parte fracionária. Primeira coisa, vamos fazer aquela divisão clássica euclidiana, beleza? Então aqui, ó, nós temos 6 dividido por 5, tá? Aquele método tradicional que a gente já conhece. Então aqui, ó, tá? Eu tenho o número 1, né? 1 vezes 5, 5, tá ok? Multiplicou, tá? E subtraiu, ou seja, resto 1, tudo bem? Então, quociente e resto, beleza? O que vai acontecer? O quociente, ó, aqui entre parênteses, que é o resultado da divisão, tá? Ele vai ser a parte inteira do número misto, ok? Ou seja, 6 dividido por 5, teremos 1 inteiro. 1 inteiro, mas que pedacinho, né? A gente trabalha muito essa questão da conversão para o número decimal e acaba esquecendo um pouco, né? Essa questão do número misto. Mas aí é super simples, tá? O quociente vai ser o quê? A parte inteira da fração, tá? Parte inteira. Olha o que acontece aqui. A gente vai analisar o resto da divisão. Qual que é o resto da divisão aqui, ó? Ele vai ser quem? Vai ser 1. Tá? Então, esse 1 ele vai ser o quê? O numerador da fração que vai compor o número misto. Ah, professor, e o denominador? Tá? O denominador vai ser o divisor, ou seja, o próprio 5. Tá, okay? Então é assim, né? Você divide e o resto você tem que dividir por 5 de novo. Só que daí você não divide, você só deixa na forma de fração. Exatamente. Perfeito. Tá? Então, o que acontece? É aquela divisão que você não deve continuar para chegar no número decimal. Opa, chegou no resto, já interessa, porque o resto faz parte desse processo de transformação. Na prática, quem que a gente tem? 6/5, na realidade, quem que é? 1 inteiro e 1/5, ou se você quiser, 1 inteiro mais 1/5, e é esse o processo que a gente utiliza, né, para sair do número misto e voltar para a fração imprópria, tudo bem? Vamos voltar lá na receita do bolo, então? Tá? Então, o que aconteceu lá? Vamos apagar aqui, vamos dar uma limpada, tá? Se numa receita de bolo aparecesse para você colocar 3/2 xícaras de açúcar na massa, quantas xícaras você colocaria? Tem resposta aqui, já tem tá? Resposta? Vamos. A aluna Rebeca Castro, da escola Eduardo Souza, Porto Fernão, ela disse que ela colocaria 1 xícara e mais metade da outra. Que legal, né? Então, o que acontece? É verdade, tá? E qual que é a ideia aqui, né? Essa fração aqui, ó, lá nas receitas, ela acaba sendo pouco usual, por quê? Porque a ideia é que você entenda, ó, você vai colocar 3/2 xícaras? Não, você vai colocar 1 xícara mais meia de açúcar. Imagina você colocar o dobro, né? 3 xícaras aí, mais alguma coisa. Então, não pode, vai estragar a receita, tá? Só para finalizar essa parte aqui, Viviane, como que a gente faria? Teríamos ali o 3 dividido por quanto? Dividido por 2. Um jeitão tradicional da divisão, né? Ou seja, 2 vezes 1 teremos o 2, né? Aqui a gente vai fazer a subtração, né? Aquele jeitão clássico. 3 menos 1, menos 2, perdão, 1.
1, tá? Olha lá, a parte inteira lá do número misto, ou seja, 1. Quem que eu vou pegar aqui para compor a fração? O denominador, o resto, perdão, tá? Olha lá, o resto, no caso aqui é o 1, tá? E o divisor, que no caso aqui quem que é? É o 2. Portanto, teremos uma xícara mais meia xícara de açúcar. E é essa a ideia. Pessoal participando? Tá demais. Tá aqui, tem gente que colocou 1 mais meio, tem gente que colocou 1,5. Legal. Que também corresponde à mesma coisa. Sim. Só que é uma outra representação, não é mista, né? A mista é quando você põe uma parte inteira e a outra parte você deixa na forma de fração. Você não divide, você só representa. Beleza. Receitas de bolo são muito comuns e tem matemática a todo momento aí, tá? Vamos lá na sequência, Viviane? Tá. Bora. Vamos fazer a atividade 2. Converta as frações impróprias a seguir em números mistos. Então, a gente vai fazer aos pouquinhos, tá? Vamos pedir pro pessoal mandar a resposta da letra A aí, ó, 5/2? Bora, quem sabe já pode pôr aqui. Isso, manda no chat aí, ó, 1 minutinho para vocês mandarem a resposta ali da letra A, 5/2. Mas que fração mista é essa, tá bom? 1 minutinho e a gente já retorna. Até já. O pessoal aqui está afiado, na maioria que estão dizendo 2 inteiros e mais metade, 1/2, né? Mas eu queria mandar um oi aqui também para Jean Piaget, de São Bernardo do Campo, professora Damares, que está lá com seus alunos, professora Luciane Avarenga, em Cubatão, professor Padre Conrado, em Guarulhos, Joaquim Moreira Bernardo, de São Bernardo do Campo, a escola Afonso Pasquati, de Mauá, tem o pessoal de Pirassununga, Itapevi e Sumaré. Legal, tá? 2 inteiros e 1/2. Legal. Abraço também a professora Leila, né? Que falou, legal a dica e tal. A Leila não mandou o nome da escola nem de onde ela está falando. Leila, tá? Coloca o nome da escola, coloca o município, tá? O local para a gente dar aquele crédito aí, tá? Vamos subir lá. Ó, então, 5/2, olha lá, 2,5. Vamos fazer a divisão, Viviane? Só para desencargo de consciência? Então, a gente tem aqui, ó, o 5, jeitão tradicional, dividido por 2, né? Sempre importante, né? O pessoal aqui está no 8º ano, supostamente já deve estar bastante acostumado com esse processo da divisão, mas essa divisão clássica, assim, ela é extremamente importante. Algumas divisões não faça na calculadora, né? Se acostuma a fazer a gente brincava, né? Na sala de aula, faz na raça mesmo, né? Então, se acostuma com esse processo todo aí, exercita a tua capacidade de pensar, a memorização, isso aí é extremamente importante, tá? Portanto, temos aí, ó, 2 vezes 2, não é? Eu sempre gosto daquele método rápido da divisão, tá? 2 vezes 2, 4. Para 5 falta quanto? Falta 1, tá? Então, resto 1, tá? Parte inteira, 2, tá ok? O resto, aqui, ó, da fração 1, e o divisor 2, portanto, 2 inteiros mais meio, não é? Ou seja, 2 inteiros e meio. Bastante comum, bastante usual, né? Se a gente estivesse falando de dinheiro, estaríamos falando aí dos 2,50, né? Perfeito. Mas assim, veja como as coisas, né? Criam vertentes, um lado vai para outro. Vamos para a letra B, Viviane. Olha eu subi na resposta aqui. Na letra B, tá? Manda a fraçãozinha imprópria para a gente aí, tá? Transforma essa fração imprópria, tá? Em número misto em 1 minutinho. E a gente já volta.
Tem várias respostas aqui. Legal. Estão dizendo 1 inteiro e 6 sétimos. E teve gente que escreveu 1 inteiro e 1 sexto. Legal, tá? Então aqui, ó, só para retornar aqui, ó, na letra A, deixa eu subir a resposta, estou brigando com a luz aqui, tá ok? Aí nós estamos na letra B ali, o 13 sobre 7A, e olha lá, 1 inteiro mais 6 sobre 7, 6 sétimos, né? Estranho falar isso, mas é essa representação mesmo, essa leitura que a gente faz aí, tá? Vamos dar só mais uma, Viviane, depois as outras a gente faz junto, tá? Lá na letra C, ó, 20 sobre 9, manda a resposta rapidinho pra gente, 1 minutinho e a gente já retorna. Até já. O pessoal disse aqui 2 inteiros e 2 nonos. 2 inteiros e 2 nonos. Opa, estão matando as charadas tranquilamente. Os professores estão elogiando seus alunos, tá? Antes que a nossa aula acabe, estão falando, estão amando, estão orgulhosos de vocês. Isso mesmo, continuem participando. Bacana, é extremamente importante, né? Então, assim, é uma aula simples, né? Mas ela é boa, importante para fundamentar todos esses conceitos. Vamos subir a resposta do 45 sobre 14, Vivi? Olha lá, 3 inteiros e 3 sobre 14, né? É até estranho fazer essa leitura, né? 3, 14, 14 avos, mas é essa a leitura que se faz mesmo, tá bom? Então, o objetivo, o foco da aula de hoje foi transformar essas frações impróprias aí, tá? Cujo numerador é maior que o denominador, em números mistos, bastante comum. Às vezes a gente pensa que não tem associação com o nosso cotidiano. Então, a proposta da aula de hoje foi exatamente essa, né? Fazer com que você enxergue que essas frações mistas, elas fazem parte também. Viviane, muito obrigado. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Valeu. Foi um prazer. Obrigado a toda a equipe de produção. Nosso diretor vai subir o QR Code para vocês. E até a próxima aula. Valeu!